Boa noite, graça e paz. Mais uma vez, sinto-me imensamente alegre de participar com vocês um pouco das nossas vidas, participar um pouco daquilo que Deus tem feito por nós, compartilhar com você, compartilhar com o Ministério Graça e Intimidade. Para quem não nos conhece, sou o seu irmão Marcos Felipe, nós somos do Ministério Graça e Intimidade, estamos aqui em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Você não se preocupe, eu estou olhando para essa câmera aqui, mas também temos aqui ao vivo pelo Facebook, aqui pelo YouTube. Eu sou seu irmão Marcos Felipe Ferreira, como eu lhe falei, na cidade de Macaé. O nosso ministério é o Ministério Graça e Intimidade, assim como outros ministérios que desenvolvem a comunicação da genuína graça de Deus, da palavra genuína do Evangelho. Um grande abraço, Jéssica, está ao vivo aí assistindo. Beijão, mais tarde estaremos por aí, para a glória do nosso Pai. E o nosso ministério, ele tem essa visão, esse entendimento de comunicar o Evangelho, buscar, estudar, desenvolver o aprendizado, através de outros ministérios também, através de professores, de mestres que desenvolvem a parte da arqueologia, a pesquisa científica, enfim. Nós entendemos e compreendemos que o maior livro, um livro mais importante, o livro mais sagrado que existe, não é um livro feito de papel, de papiro, de pergaminho. A Bíblia tem um valor maravilhoso. Agora, esse livro aqui, nós somos o verdadeiro livro onde Deus escreve, somos, como disse Paulo, cartas vivas escritas pela mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Graça e paz, Sônia Borges, um abraço, meus amigos aí, Big Field do Rio de Janeiro. Talvez você esteja estranhando, já há algumas semanas nós não temos feito nossa divulgação, nosso comunicado, nossa live, mas é assim mesmo, faz parte. Nós somos seres humanos, nós somos um ministério comprometido, em primeiro lugar, conosco, com Deus, conosco, com a nossa família, com a nossa casa, com a família de Cristo também, né, em compartilhar, em trabalhar, em desenvolver algo da parte do nosso Deus. E eu quero hoje, nessa curta live que nós vamos fazer, neste curto encontro de fé, um encontro de fé cristã, eu quero falar um pouco, né, de tudo que nós temos passado, fazer um pequeno apanhado. Nós temos hoje o último dia do ano, o nosso objetivo aqui feliz ano novo, Soninha, para você, para sua família, um abraço na Lúcia que está fazendo aniversário aí, com certeza. Então o nosso objetivo aqui é compartilhar, é transmitir de uma forma rápida, ligeira, de uma forma racional, de uma forma espiritual, aquilo que é a bondade de Deus na nossa vida e na vida dos filhos de Deus, da graça de Deus. Sabe, nós fomos criados durante algum tempo dentro de um determinado circuito fechado de religião. Eu posso dizer assim, um circuito fechado de religião, mas graças ao bom Deus, naquela palavra que Jesus de Nazaré disse aos seus irmãos de sangue judeus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós tivemos o privilégio de ter os nossos olhos abertos pelo Espírito de Deus, pela bondade, pelo conhecimento, não pela religiosidade ou pela tradição religiosa, certo? Tudo que nós passamos, como disse Paulo, serviu como adubo para as nossas vidas. Sim, é um aprendizado. Tudo que eu faço, tudo que eu recebo na minha vida é um aprendizado. Esta passagem na terra é um aprendizado, com certeza. Porque Deus e nós somos um espírito revestido de corpo. Se alguém perguntar para mim, você acredita que Deus existe? Eu digo, Deus é. Deus é. Não tem argumento. Contra fatos não há argumentos. Deus é e ponto final. É Deus
um ser maravilhoso, um ser mavioso, um ser amoroso, um ser todo-poderoso. Ele é. E ponto final. E nós somos seus filhos. Este tema, como a verdadeira felicidade, no dia 9 de maio de 2021, dizendo que ser feliz. Refleti sobre este tema, dizendo que YouTube, com certeza, retornamos no Face aqui, problema de internet. E eu quero dizer a você que nós somos seres extremamente felizes. O YouTube está muito bem, o Facebook também, glória a Deus por isso. Por que eu posso dizer que nós somos extremamente felizes? Porque nós somos pessoas que tivemos, nesse ano de 2020, passou ano retrasado, 2021, tivemos a oportunidade, né, da parte de Deus. Um grande abraço, meu amigo. A oportunidade da parte de Deus de muitos de nós de continuar vivendo nesta terra, de continuar recebendo de Deus o alento, o bálsamo, o alimento, pelo YouTube também, tá? Se você que está no Facebook tiver problema, busca a gente no nosso canal do YouTube, é o mesmo sistema. Então, como eu estava dizendo, esse Deus maravilhoso nos presenteou com esse ano de 2021, com vida, com saúde. Quantos se foram? Perdemos amigos, perdemos entes queridos, né? Parentes, talvez você que esteja me ouvindo tenha perdido algum parente. Eu perdi alguns amigos. Mas eu digo para você que é muito importante conceber este entendimento de que nada que nós vivemos aqui na Terra é surpresa para Deus. Existe sim, da minha parte, da sua parte, a capacidade, a responsabilidade de eu buscar o meu destino, de eu plantar o meu destino, de eu fazer o meu destino, de eu escrever o meu destino. Existe essa capacidade, claro que existe. Agora, existe algo superior que a nossa mente, neste corpo físico, já que nós somos um espírito revestido de carne, a nossa mente no corpo físico não consegue alcançar, não consegue entender. Os desígnios de Deus, os planos de Deus são maiores, são planos que excedem, podemos dizer assim, os planos de Deus excedem o nosso entendimento, a nossa compreensão. Quantas vezes nós queremos algumas realizações, alguns sonhos, nós queremos alguns projetos em nossa vida e não concretizamos, e não levamos a fio este projeto, não levamos a concretização, não damos cabo desta concretização, mas existem outras situações na nossa vida que nós conseguimos realizar com mais facilidade. E existem outras situações que nós temos que insistir, que persistir até conseguir. E quando colocamos o entendimento de que Deus está em nós, de que nós somos o templo do seu Espírito, que nós somos a extensão de Deus nesta terra, nós conseguimos colocar as nossas realizações fora do papel e conseguimos colocar as nossas realizações em um pano de fundo maravilhoso que é o nosso Deus por trás, o nosso Deus à nossa volta, e nós conseguimos projetar, conseguimos executar, tiramos os projetos do papel e levamos esses projetos a uma concretização maravilhosa. Então, como nós falamos, esse tema da verdadeira felicidade, ser feliz é um exercício, nós somos pessoas extremamente felizes. Pessoas extremamente felizes. E existe algo maravilhoso da parte de Deus, e somos dependentes dele, mas ele fez por mim e por você algo que nós continuamos fazendo, ele fez por mim algo que nós continuamos escrevendo, que foi a nossa história, a minha história, a sua história, foi algo escrito por Deus. Ele escreveu por minha vida, ele escreveu pela sua vida, mas ele também colocou nas nossas mãos a caneta, o pincel, ele colocou em nossas mãos a capacidade, a autoridade que muitas pessoas não conseguem enxergar. Nós temos capacidade, nós temos autoridade de escrever a nossa história, nós temos a capacidade de fazer aquilo
que ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você. É escrever a nossa história. Veja essa canção maravilhosa, Pastor Lucas. Ele fez tudo isso. O mesmo Deus que escreveu a nossa história, de certa forma, deu também a capacidade, colocou em nossas mãos a condição de nós escrevermos, reescrevermos, tornarmos a escrever. Quantas pessoas caem a primeira, a segunda, a terceira? Sabe, a queda, ela precede a ruína. Sim, mas aquele que acredita no Deus Todo-Poderoso, que cai a primeira vez, que cai a segunda, que cai a terceira, ele entende que Deus, ele está segurando na sua mão e ele te dá condições de, mesmo caindo 1, 2, 3, 4 vezes, reerguer-se, se levantar, erguer e brilhar. Então, para a minha pessoa, para a sua pessoa, ergue-te e brilha. Brilha como uma estrela. Entenda, acredite que a tua história, a minha história, ela foi escrita por Deus, de certa forma, e que deu também a capacidade de nós, nesta terra, quando surgirem empecilhos, quando surgirem entraves, né? Quando houver algum deslize, porque há muitas pessoas que olham para o crente, o cristão. Não, o crente não pode errar, o crente não pode cometer erros. Ou então se vê um crente fazendo alguma coisa que para o ímpio é uma atitude impiedosa, né? O ímpio acha que só ele ali fora que faz aquilo ali, comete erros. Não, eu sou carne, eu sou um espírito revestido de carne, eu tenho uma carne e sou sujeito. A minha carne é inclinada a fazer coisas erradas. Sou sujeito a escorregar, a deslizar, todos nós. Obviamente que quem está de pé, cuide para que não caia. Obviamente que quando você tem o equilíbrio, quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem essa consciência e quando você persegue pela oração, por uma vida regada de bom senso, de equilíbrio, você persegue este bom senso, obviamente você vai mitigar esta possibilidade do deslize, da queda, sem dúvida nenhuma. Porque esta capacidade foi Ele quem nos deu, foi Ele quem colocou em nossa mente e em nosso coração. Olha lá o que diz a palavra no livro histórico, tá? Livro histórico de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse para os seus irmãos: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Entretanto, contudo, todavia, sejam animados, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que venceu o mundo porque aquilo que Jesus estava vivendo era como se fosse um CD-ROM, um videocassete, uma fita que já tivesse passado, né? Alguns anos atrás, alguns sabem que é o videocassete, outros não conhecem hoje. Jesus já estava vivendo aquilo ali que ele já conhecia, ele já sabia. Ele é o Senhor do presente, do passado e do futuro. Ele já sabia que ele tinha vencido, havia vencido o mundo. Então, a maior percepção que nós podemos ter é de que nós não estamos só. A maior percepção que nós podemos ter é que o Deus, Criador do Universo, habita em nosso espírito. E é por isso que nós podemos finalizar este ano. É por isso que nós podemos concluir esta etapa da nossa vida entendendo que o maior pintor do mundo pintou a nossa história, pintou a minha história, pintou a sua história, mas deu nas nossas mãos, colocou em nossas mãos a capacidade de reescrever quando houver algum problema, pelo fato de nós sermos falhos, pelo fato de nós, o Espírito perfeito, viver em um corpo, em uma carne, que é suscetível ao erro, ao deslize, à falha, a um vírus, a um problema, a um governo. Estamos vivendo um ano o ano que nós vivemos, né, está se finalizando, vamos entrar em um ano eletivo, em um ano de eleições. E que talvez a maioria do povo brasileiro não acredita nessa forma de eleger que está aí. Eu, particularmente, não acredito, para mim é falho. Pode ter propaganda na televisão dizendo que é perfeito, não acredito. Não está interligado na internet, mas eu não acredito naquilo que está ali. Não é auditável, eu não creio. E nós, como seres humanos,
Precisamos de acreditar em alguma coisa, em um Deus que pode mudar a história do Brasil, em um Deus que mudou a nossa história, a minha história, a sua história, que nos permitiu estar vivos para contar aos nossos filhos, aos nossos netos um pouco do que aconteceu em 2020 e 2021. E eu digo a você, a maior percepção que nós precisamos ter é de que nós fomos escolhidos por Deus, é que nós somos filhos, eleitos, escolhidos para passar nesta dimensão de vida, neste corpo físico, uma alma com muitos defeitos, né, com uma herança do primeiro Adão, porém com a regeneração no espírito, o espírito que sempre existiu. Nosso espírito sempre existiu, estava adormecido com a herança do velho Adão, do primeiro Adão, mas o segundo Adão deu vida, não somente ao povo judeu, porque toda aquela promessa, todo aquele escrito que está ali na Bíblia, não é para o ano de 2021, 2020, 19, 18, não é. Foi para aquele período, houve um cumprimento, houve uma conclusão da história de Mateus 24, Jesus Cristo voltou, ele voltou no ano 70 e concluiu todas as profecias que foram pronunciadas por Daniel, por Isaías, por Jeremias. Não houve uma profecia apocalíptica para se cumprir em 2020, 2021, 2030, tudo se cumpriu. O Apocalipse já se cumpriu, porque ele foi exclusivamente para o povo judeu. Infelizmente, houve um legado religioso que tenta confundir a mente do povo cristão, seja cristão católico, espírita, evangélico, porque nós somos irmãos. Eu costumo dizer sempre, os nossos irmãos estão espalhados em várias religiões, porque quando chegar no outro lado da vida, não vai haver um Deus questionando, você participou de qual religião? Então você não vem para cá porque só a religião A, ou a religião X, ou a religião Y é que eu estava presente. Tem gente que se confunde, que acha que só dentro da Assembleia, só dentro da Batista, da Metodista ou da Católica, só dentro da religião XYZ é que está o povo de Deus. Negativo. Jesus Cristo, ele veio, ele mostrou, embora ele fosse um judeu, ele mostrou que ele cumpriu a lei, ele não seguiu ao pé da letra a religião, mas ele cumpriu a lei no sentido de quê? De que ele precisava vir, passar pelo corpo físico, fazer tudo aquilo para que o povo judeu fosse liberto da lei de Moisés. Aquele povo teve a salvação, ele veio para salvar o seu povo. Nós entramos... tivemos de reboque, né, essa salvação da mente, porque a salvação que nós pregamos, nós da graça de Deus pregamos, uma salvação da mente, salvação de entendimento, para que haja progresso, para que haja vida nesta terra, para que todos aqueles que entendem Cristo, né, que entendem o Evangelho, que conhecem o Evangelho, possam viver sobre esta terra de forma pacífica, de forma inteligente, de forma a compartilhar. Então, esse ano que é um ano eletivo, que Deus possa de forma maravilhosa manter aquilo que Ele tem trazido para o Brasil e que nós possamos reescrever a história do Brasil. O Brasil precisa ter a sua história reescrita em todos os sentidos, em todos os sentidos. Nós já temos a nossa bandeira verde e amarela e precisamos manter a nossa bandeira verde e amarela. Ordem e progresso é o que diz a bandeira brasileira. É preciso que haja progresso, é preciso que o nosso Brasil progrida, é preciso que haja crescimento no nosso Brasil. Josmar, um grande abraço, meu irmão. Graça e paz para você que está conosco aí. Então, o mais importante na nossa visão de ser filho de Deus, alguns têm, vamos dizer assim, a insígnia de evangélico, alguns têm insígnia de católico, alguns têm insígnia de espírita, de protestante. Eu não tenho essa insígnia. A graça de Deus nos faz entender que nós somos filhos. Filhos do Altíssimo. O Pai dos Espíritos é o nosso Deus. O Pai das luzes é o nosso amigo. E nós somos filhos dele. E há algo muito importante que nós fazemos como filhos. Nós aprendemos que existe algo que é tudo de bom. E que quando nós entendemos o que é tudo de bom, nós vivemos na presença dele, porque nós já somos deuses. O salmista diz que nós somos deuses, com D minúsculo, nós somos pequenos deuses, e se nós somos deuses, nós podemos realizar. Muitas vezes eu posso pensar assim, mas o meu vizinho ali, ele realizou determinada situação, ele fez um concurso público, ele passou, e por que eu não posso fazer? A capacidade de cada um é dada por Deus, muitas vezes para seguir um determinado rumo, uma determinada caminhada.
e eu não posso invejar, eu não posso achar porque ele fez, eu tenho que fazer igualzinho a ele. A cada um de nós, Deus capacitou para trilhar o nosso caminho. Sem dúvida nenhuma, a capacidade intelectual ela é crescente, mas para cada um, Deus teve uma chamada, Deus escreveu uma história e nós vamos reescrevendo, nós vamos fazendo aquilo que Deus nos dá de competência, aquilo que Deus nos dá capacidade e amando, porque amar a Deus é tudo de bom. Não existe algo melhor do que eu entender que amar a Deus é tudo de bom. Amar a Ti é tudo de bom. Viver na Tua presença, compreender Tua salvação e provar Tua essência. Sabe, quando eu escrevi esta letra, eu entendi que eu tenho a salvação da mente. Eu compreendo a salvação da mente, a salvação eterna que já estava preconizada, que já estava escrito. Isso já era certo. Agora, cabe a você e eu, cabe a cada ministério apregoar e levar a salvação da mente. Infelizmente, há centenas de ministérios pregando para aceita Jesus para ir morar no céu. Isso é balela, isso é mentira, isso não é verdade. Nós já vivemos o céu dentro de nós, a vida eterna já é fato, já é algo verdadeiro, apenas nós vamos mudar, né? O espírito real que está em nós vai mudar de invólucro, certamente teremos um corpo glorificado, algo diferente, para onde nós vamos, o nosso espírito estará eternamente com Deus, já estamos com Ele aqui. E quando nós amamos a Deus, nós compreendemos a tua salvação, nós provamos da essência dele, porque a essência está em nós. Então, compreender a salvação é ter os sentidos por ti corrigidos, a luz no caminho, nunca estou sozinho, saber que fui por ti escolhido, fui predestinado, amado e querido. É confiar na tua palavra que nos santifica, nos ama e nos lava. É tudo de bom. É tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Conhecer a Jesus, conhecer a Jesus. Nosso gatinho Peter subiu aqui e desajustou um pouquinho nosso monitor, mas é isso, é tudo de bom conhecer a Jesus, saber que fomos escolhidos por Ele, saber que Ele nos deu a sua palavra, e a palavra, o que é nos santificar? Não é a pessoa viver num mundo com uma roupa branca, com o cabelo comprido, não é as mulheres terem comportamentos estranhos, os homens não terem bigode, barba, não andar de calça comprida, não ir à praia, não soltar pipa, não jogar bola, não falar de futebol. O que é se santificar? A palavra santificar é viver uma vida de equilíbrio. Porque a separação, a santificação, que é dedicação e separação, é dedicação com inteligência, é uma dedicação com equilíbrio. Então a palavra diz que ela nos santifica e Ele nos ama e nos lava. Nós somos lavados diariamente, regenerados, transformados pelo poder regenerador, pelo poder retificador do nosso Deus. É algo que Ele faz na nossa mente, no nosso entendimento, e que nos dá a capacidade de amar o próximo, de viver uma vida equilibrada, viver uma vida de entendimento, de compreensão, de gratidão, agradecer pelo ano que se passou, agradecer por tudo que nós vivemos, por tudo que nós recebemos e entender que a verdadeira felicidade
conforme Paulo, né, escreveu lá em 1 Coríntios 12:31, é ter o senso de pertencer a Deus. Quando nós temos o senso de pertencer a Deus, tudo isso muda a forma de nós olharmos para nós mesmos. Há pessoas que olham para si como pecadores, como desgraçados. Porque eu tenho que jejuar, porque eu tenho que orar 3 horas, porque eu tenho que me sacrificar para agradar a Deus. Irmão, meu amigo, você não precisa fazer nada disso para agradar a Deus. Aliás, diga-se de passagem, nada do que eu faço agrada a Deus. Nós não temos esta capacidade de agradar a Deus. Ele colocou em nós a capacidade de nós agradá-lo. Se ele não habitasse em nós, ele não se sentiria agradado por cada um de nós. A nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor. E Paulo, lá em 1 Coríntios 12:31, ele fala sobre isso, sobre esta questão. Ele mostra um caminho mais excelente. Ele fala do bem mais importante, que é o amor. O amor que tem sofrimento, o amor que tem alegria, o amor que tem decepções, mas o amor que tem resiliência. O amor que progride, que acredita no próximo, que foca a sua vida em buscar fazer o melhor. Em buscar não decepcionar aquelas pessoas que acreditam em você, aquelas pessoas que muitas vezes colocam uma parte da sua confiança na sua atitude, naquilo que você faz. Então, se eu posso evitar decepcionar o meu próximo, o meu amigo, as pessoas que estão ao meu lado, aqueles que ouvem nosso ministério, eu vou lutar por isso sim. Não que eu seja, na minha carne, perfeito 100%. No meu espírito eu estou perfeito. Eu estou incólume no meu espírito. Mas da minha carne eu preciso sim equilibrar, eu preciso me controlar, eu preciso fazer com que a minha vida seja verdadeiramente feliz. E aí Paulo finalizamos, né, esta nossa live, como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Veja como Paulo chamou o povo judeu, chamou os seus irmãos ali na cidade de Éfeso, chamou-os de santos. Se ele classificou aquele povo de santos, aquele povo que vivia em Éfeso, que passou a transição da cruz de Cristo, da escravidão da lei de Moisés, um povo que foi transposto do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, muito mais nós, os que nascemos depois da cruz, já nascemos com o nosso espírito regenerado, perfeito, já nascemos com esta dádiva maravilhosa de entender que nós somos o templo do Espírito Santo. Depois da cruz, tudo se modificou. A história da humanidade se modificou. Houve reconciliação de todas as coisas em Cristo. Todas elas. Então nós podemos entender que há uma compatibilidade muito grande da grandeza do poder de Deus para comigo, para com você, para com os seus filhos. Meu amado irmão, meu querido irmão, você que está me escutando nesta noite, né, hoje ainda dia 31, 19 e 25, eu quero convidar você a focar a tua vida nesse ano 2022. Eu vou procurar focar a minha vida nos objetivos, nos alvos que você tem estabelecido e que certamente, se você acredita que Deus está em você, quando você ora, quando você comunga com Ele, Ele está te direcionando, porque se você estabelece algo bom, é porque Deus está em você mostrando algo bom para estabelecer. Ora, eu quero nesse ano 2022 me mudar lá para a cidade de Paranaguá. Eu quero em 2022, em 2023, eu quero ir para o sul do Brasil. Se eu estabelecer esse alvo, eu vou buscar, eu vou desenvolver para viver este meu objetivo. Se eu quero neste ano de 2022, 2023, 2024... fazer alguma coisa melhor, desenvolver algo maior, vou focar nisto aí. E eu sei que Deus vai estar presente. Se porventura não der certo por incapacidade minha, Deus também esteve presente. Mas se der certo e eu aplicar a minha capacidade, Deus tinha um propósito naquele alvo ali. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nesse ínterim, né, nesse ciclo de vida, eu também voltar para casa, né, o meu espírito for recolhido,
a vontade de Deus foi soberana. Nós entendemos que a vontade de Deus é soberana. Agora, a capacidade que nós temos é para ser posta em prática. Nós temos que executar dia após dia a capacidade que Ele nos deu e o entendimento que Ele nos deu com a salvação da mente. Quero desejar a todos vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão ao vivo, vocês que vão participar depois da nossa live daqui a uma semana, um ano de 2022, não apenas um ano próspero, mas um ano de verdadeira felicidade, porque a felicidade está dentro de nós. A felicidade está com cada um de nós. Nós é que fazemos a nossa felicidade. Nós é que construímos a nossa felicidade. Ah, eu tomei um PNB, né? Ah, eu fui demitido, eu fui desligado. Não tem problema. Busca a sua felicidade. Eu estou buscando a minha. Eu acredito que você vai buscar a sua. Eu quero nesse ano 2022 ter mais conteúdo, poder falar mais da graça de Deus, poder compartilhar mais. Quero enviar um abraço para nosso irmão Geraldo Moraes, Cristiano França, nosso irmão Messias Souza, todos aqueles que têm trazido a mensagem da graça de Deus, compartilhado, que ano de 2022 possamos crescer e possa ser estabelecido um crescimento neste vínculo daqueles que pregam a graça de Deus de forma melhor ainda. Aos meus irmãos aqui do Ministério Graça e Intimidade, Macaé e cidades limítrofes, irmão Silvio de Rio das Ostras, né, irmã Sandra, irmã Sheila, irmã Mariinha, irmão Domingos, irmão Walter, irmã Isabel, irmã Raíssa, aos meus filhos, à minha esposa, todos aqueles que estão conosco aqui no MGI Macaé. Nós não sabemos o dia de amanhã, desejamos um crescimento. A todos vocês, irmão José Luiz Tavares, que nós possamos, em 2022, ver os nossos projetos sendo desenvolvidos com a capacidade que Deus nos deu. Olhar para trás, jamais. Deixe o passado para trás. Não olhe para trás, vamos colocar uma pedra no passado, vamos fazer do passado o nosso professor, não o nosso coveiro, e vamos fazer com que 2022 em diante, nossos projetos tomem força, né? Tomem corpo, desenvolvam, e nós possamos dizer assim, verdadeiramente, eu sou mais do que vencedor, eu sou um eleito, eu fui predestinado por Deus para viver nesta terra por cabeça e não por cauda. Chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. E declaro em minha vida, declaro em nossas vidas, o melhor de Deus que já está dentro de nós, aflorando, desenvolvendo, né, desabrochando, para que a glória de Deus, o amor de Deus, ele seja algo tremendo em nossas vidas. E nós possamos entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele está dentro de nós. E Ele quer que eu e você façamos jus a esta verdade. Acredite, eu posso, você pode, seja no projeto que Deus colocou em nosso coração. O maior pintor do mundo já pintou a nossa história e nos dá a capacidade de fazer com que eu e você prossigamos neste quadro maravilhoso, nesta pintura maravilhosa que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Faça da sua vida um projeto da graça de Deus, da genuína graça de Deus. Beijo do pastor Abaixinho. Feliz 2022 para você, para sua família. Saúde, prosperidade, o melhor de Deus na minha vida, o melhor de Deus na sua vida. Graça e paz, graça e paz. Feliz 2022. Você já ouviu a história de Jesus?